Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: somente quando paramos de reclamar que conseguimos ouvir o que Deus tem para dizer. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Sinceramente, tem pessoas que elas não conseguem seguir em frente. Tudo que elas falam está sempre relacionado às mesmas coisas, às mesmas reclamações, às mesmas limitações, como se o comportamento do outro pudesse ser modificado, a sua vida simplesmente iria transformar num mar de rosas. E a gente sabe que as coisas não são desse jeito. Na maior parte do tempo, todo comportamento repetitivo que a gente tem, que se parece mais com uma escravidão do que propriamente com uma escolha, está baseado única e exclusivamente na falta de Deus que tem dentro do meu coração ou dentro do coração de cada pessoa. Então eu não consigo suportar as falhas das outras pessoas. E eu acabo todos os dias falando sobre isso, reclamando, explicando, mostrando os meus pontos, mostrando que eu tenho a razão, que as coisas deveriam ser diferentes, que eu não mereço e um monte de coisa. E tudo isso causa apenas uma única coisa no coração de quem fala: amargura e sofrimento. E nós temos o hábito de conviver com essas coisas por muitos e muitos anos e por tempo. Porque talvez aconteceu alguma coisa na sua vida que você não consegue aceitar. Talvez seja culpa sua, talvez não seja. Mas todos nós temos escolhas. Talvez você sonhou em ter uma família e essa família ela simplesmente se destruiu. Você esperava as coisas dos seus filhos e eles simplesmente fizeram tudo ao contrário. Infelizmente, quando não é os pais que cuidam e quando os pais não têm a sabedoria do Senhor para educar os teus filhos, o mundo é quem vai cuidar. E vocês sabem de quem é o mundo, né? O mundo, ele é do maligno. E você espera que essa pessoa criada pelo maligno tenha bons comportamentos? Eles não vão ter. Nós, sem Deus, somos interesseiros. Nós fazemos apenas aquilo que é interessante para nós, a não ser que aquele ato que eu vou fazer possa provocar uma boa impressão nas outras pessoas. Daí, de repente, eu posso até fazer. Mas somente o Senhor nos ensina a amar sem nada em troca. E por muito tempo, talvez você fique se questionando: poxa, mas eu sou uma boa pessoa e eu não merecia isso. Você faz bem para alguém? Ou você vivia apenas a sua vida e vivia a sua vida para outra pessoa? Vivia a sua vida para Deus? Porque se você faz bem apenas para o que você ama, você não está fazendo bem para ninguém. Jesus, ele pediu para a gente amar todas as pessoas. E às vezes a gente acha que pelo simples fato de não fazer mal para ninguém, a gente está fazendo alguma coisa de útil. E nessa vida tudo são escolhas. Às vezes sim, você pode ser aquela pessoa maravilhosa, fantástica. Ah, mas por que a pessoa deixou de me escolher? Se você tivesse um sapato, por mais caro que ele fosse, por mais bonito que ele fosse, ele não servisse mais no seu pé. Porque durante os anos você foi crescendo e o sapato permaneceu o mesmo, exatamente o mesmo. Depois de 10 anos ele mantém o mesmo tamanho. E a criança ela cresceu e aquele sapato ele não serve mais. Se você coloca algo no pé que fica apertado, que fica machucando, você usaria esse sapato? Ou você deixaria ele de lado? E é justamente assim. Às vezes nós somos esse sapato que aperta o pé dos outros, porque nós não crescemos. Como que eu sei que algo está vivo? Porque ela cresce, porque ela se modifica. Aonde Deus está dentro, continua crescendo e se modificando. Aonde Ele não está,
tudo permanece o mesmo. Você sabe uma coisa que caracteriza esse tipo de pessoa, que ela não cresce? Quando ela tenta manter sempre tudo igual, ela gasta uma energia tremenda para que tudo seja sempre igual. Se sair uma coisa diferente, ela já fica de mau humor, ela já não suporta. Ela não consegue conviver com mudanças. Ela não suporta e não imagina o ato de poder crescer. Mas Deus, Ele nos prepara dia após dia. Só que não é reclamando que nós falamos com Deus. É justamente o contrário. É ficando em silêncio. É parando de reclamar. Se a gente vai lá em Jó 33, versículo 31 a 33, a palavra ela diz assim: Agora, Jó, escute com atenção, fique calado, pois vou falar. Se você tem alguma coisa a dizer, responda, pois eu gostaria de lhe dar razão. Se não, fique calado e escute, que eu lhe ensinarei a como ser sábio. Então aqui vem o primeiro ponto em questão. Jó, se a gente lê o livro de Jó, você vai ver que ele fica reclamando o tempo inteiro, dizendo que não é justo o que tem acontecido com ele, que ele não fez nada de errado, e fica naquilo lá. E se você perceber, nós estamos no capítulo 33 de Jó, e é quando Deus resolve intervir. Porque nesses primeiros capítulos, ele e os amigos dele, a esposa dele, as pessoas da família dele, ficam ali tentando encontrar uma razão para a desgraça da vida dele. E a razão é espiritual. Eu não poderia explicar com nada desse mundo tudo o que estava acontecendo na vida de Jó. Mas olha o que Deus quer ensinar para Jó. Se você ficar calado, eu vou te ensinar a ser sábio. Então olha como a falta de sabedoria é o princípio da reclamação. Então todas as pessoas que vivem reclamando, quando elas se aproximam de Deus, a primeira característica que muda da vida delas é elas pararem de reclamar. Por quê? Porque Deus vai dar a sabedoria para ela entender todas as coisas que aconteceram, assim como as soluções das coisas para que essas coisas elas parem de acontecer, ou simplesmente a aceitação. Porque aquilo que eu não posso mudar, só me resta aceitar. Se a gente for lá na Bíblia Católica e pegar exatamente esse mesmo trecho, a palavra ela diz, cala a boca. Cala a boca, Jó, cala a boca. E às vezes é isso que nós temos que fazer, calar a boca. Quantas vezes você já não contou a mesma história? A mesma história e por diversas vezes distorcida. Por quê? Porque você precisa se omitir. Porque é muito melhor eu contar uma história onde eu sou a vítima, para que eu ganhe a simpatia das outras pessoas. Mas a pergunta é uma só. Essa história, meia verdade, meia mentira que você conta, tem mudado o estado do seu coração? Ou você continua sentindo as mesmas coisas negativas? Isso não vai passar enquanto você não deixar passar. Se acabou, acabou. Não tem nada que você possa fazer agora, porque se você é o sapato que não cabe mais no pé, não adianta nada. E talvez esse sapato seja outra pessoa, que você já não aguenta mais a dor, que você já não aguenta mais viver as mesmas coisas. E é sempre o que eu falo, aonde o Senhor está dentro, existe transformação e crescimento. Aonde Ele não está, existe uma luta constante para que as coisas permaneçam sempre iguais. E as reclamações vão ser sempre as mesmas, tentando culpar o outro, para que o outro, através da culpa, faça as vontades dessa pessoa. Amar é eu poder escolher se eu quero ou não, porque se eu sou obrigado, isso não é amor. Se eu tenho que provocar sentimentos ruins na outra pessoa, para que essa pessoa possa fazer o que eu quero para mim, isso está errado. Nas nossas palavras, nós não precisamos machucar os outros. O que Deus quer é que as nossas palavras, elas produzam louvor e glória ao Senhor. Que as nossas palavras, elas possam trazer esperança, porque são palavras semelhantes ao que o Senhor nos ensina. E Ele mesmo nos disse que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se eu só reclamo, o meu coração está cheio do quê? Está cheio de amargura,
tá cheio de contrariedade, tá cheio de falta de arrependimento. Eu preciso olhar a minha vida e encontrar minha culpa nisso. Senão eu vou continuar reclamando, sabe do quê? Dos meus próprios pecados. Ontem nós falamos sobre plantar e colher aquilo que se plantou. Será que você está colhendo o que hoje? E será que daqui 5, 10 anos, se você continuar fazendo exatamente as mesmas coisas, o que você acha que vai continuar plantando? Se você pensa que vai chegar alguém bom para te colocar no caminho, pessoas boas não querem pessoas ruins. Para que eu vou gastar tempo numa terra infértil? Para que eu vou gastar tempo com uma pessoa que só reclama? A gente quer estar na companhia de pessoas agradáveis. E isso não quer dizer que você está condenado, apenas quer dizer que você precisa de Deus e permita que Jesus transforme a sua vida. Sem isso, você vai continuar aí, de novo, achando que o problema são as pessoas. Sabe por quê? Porque homem nenhum presta. É que, infelizmente, nenhum homem tem um pé pequeno demais para caber nesse sapatinho que você é. Eu sei que às vezes a gente escuta coisas que são duras, mas é justamente quando Deus ele quebra a gente no meio, quando Ele nos coloca no pó, porque foi do pó que Ele nos tirou. Foi do pó. Se nós saímos do pó, é graças a Ele. E algum dia ao pó voltaremos, mas o nosso espírito volta ao Senhor. E nós temos que ter consciência de quem nós somos. Não é porque você mente bem ou engana bem, ou passa a impressão de, nossa, a vida inteira eu fui na igreja. Mas o que adianta ir a vida inteira se quando sai dela vive como aqueles que não frequentam a igreja? O que adianta se você está no meio de pessoas e se comporta exatamente igual? Nós somos o sal e a luz do mundo. É pelo nosso comportamento ser diferente que as pessoas notam que a mensagem da cruz está dentro do nosso coração. É através do nosso testemunho. É quando todos buscam apenas os seus próprios interesses que aparecem os verdadeiros adoradores, buscando os interesses do Senhor e pregando uma mensagem de arrependimento, mensagem que foi aprendida com o próprio Senhor e repetida por Ele. Se a gente continua lendo a Bíblia, olha o nome do livro, Lamentações, podia chamar Reclamações. Lá em Lamentações 3, versículo 39, 40 e 57, a palavra do Senhor ela diz assim: como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltamos ao Senhor. Tu te aproximaste quando a ti clamei e dissestes, não tenha medo. A primeira coisa que Deus diz quando nós ficamos em silêncio é: como pode um homem, ou como pode uma mulher, ou como pode você reclamar quando é punido por seus pecados? Por que você está reclamando se foi você mesmo que plantou tudo isso? Por que você está reclamando sendo que você mesmo não quis me buscar? Por que você está reclamando de tudo que tem acontecido na tua vida, se foi dado diversos sinais e diversas vezes eu coloquei nos teus pensamentos o que você deveria fazer, mas você não fez, porque você acreditava que isso seria impossível, até que veio o dia da notícia, o dia que você não consegue aceitar ou acreditar, mas você sabia que isso ia acontecer. Ao invés de você ter se preparado comigo para essa batalha, não. Simplesmente tentou esquecer e deixar que o tempo passasse, como se isso fosse o suficiente. Para que você quer uma vida? Para quê? Para quê? Quer manter-se e continuar fazendo o mesmo. Acorda, escova o dente, pega o celular, vê as mensagens, come, vai para o trabalho, almoço, rede social, volta, academia, ou sei lá o quê. Volta, TV à noite, dorme tarde, pum, tal, espera o final de semana, tal, rede social, dá umas pedradas aí, né, porque não pode ficar sozinho, porque já tá sozinho até mesmo tendo alguém dentro de casa, pá, procura alguém para arrumar confusão, volta, faz fofoca, volta. Hoje eu não vou ouvir o devocional porque eu não tô afim, hoje eu já tô bem já, não preciso mais, e aí fica a vida inteira não crescendo,
não entregando a vida ao Senhor, não conseguindo sair disso. Vê as pessoas que entregaram a vida ao Senhor mudando e você ali, tentando achar a sorte, olhando horóscopo, olhando alguma coisa, procurando um curso, vendo um guru. Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus, porque nada dá certo na minha vida. Como um homem pode reclamar quando é punido pelos teus pecados? Nós precisamos de Jesus. Somente Jesus pode perdoar pecado. Mas qual pecado ele perdoa? Qual eu me arrependo? E aí vem Deus, olha o que ele fala. Ah, tá bom, quer parar de reclamar? Examine e coloque à prova os nossos caminhos. E depois que você pensar na tua vida e em tudo que você fez de errado, em tudo, 100%, colocar a culpa em você e não a culpa nos outros, parar com esse discurso de reclamar e falar e culpar e achar não sei o quê, aí sim, aí você vai voltar para Deus. E aí Deus, no dia que você clamar, o dia que você... Não, agora que eu pensei, eu vou pedir para alguém orar, porque o fulaninho ali, a oração dele é mais forte. Não, o que Deus fala? Quando tu clamar, quando você clamar. E é clamar para quem? É para mim. É para mim. Não é para nenhum intercessor, não. É para mim. Quem resolve o teu problema sou eu. E como eu sei que Deus ouviu a minha oração? Porque eu não sinto mais medo. Porque eu já não sinto mais desespero. Porque eu já não sinto mais necessidade de contar aquela velha história que todo mundo conhece. As pessoas às vezes veem a gente e já sabem exatamente o que a gente vai falar. São as mesmas lágrimas, são os mesmos choros, são as mesmas reclamações. Mas uma coisa é fato. Vai chegar um dia que tudo isso vai passar. Por quê? Porque você procurou pessoas que tenham sabedoria. E elas vão falar aquilo que você precisa ouvir e não o que você quer ouvir. Porque tem gente que te escuta e dá a solução que você quer. Se a solução que você quisesse pudesse resolver os teus problemas, eles já estavam resolvidos. Porque mesmo antes disso acontecer, você já tinha um problema e já tinha esses sentimentos, já tinha todas essas coisas. O que às vezes a gente tem é esquecimento. Olha que antes as coisas eram exatamente como são hoje. Talvez hoje as coisas se tornaram mais evidentes. O problema ele se tornou mais claro para você, então muito melhor. Louvado seja Deus que me colocou diante de uma situação que eu não queria, para que através dessa situação eu possa encontrar o caminho. Porque olha o que Deus fala, examine o seu caminho, entenda, se você está reclamando pela culpa do teu próprio pecado, você precisa se permitir ser perdoado. E quando Jesus ele perdoa, ele falou, vá e não peques mais. Vá e deixa que eu transforme a sua vida. Todos os dias, todos, sem faltar nenhum. Acho que hoje é 903. O que eu sempre falo? Leia a palavra de Deus, porque o Senhor nos ensina que a palavra é o nosso guia, que através da palavra de Deus a nossa fé aumenta, porque a fé ela vem pelo ouvir. Que através da palavra de Deus nós temos sabedoria, que através da palavra de Deus nós evocamos o Espírito Santo para perto de nós, que através do Espírito Santo os nossos pensamentos são modificados, os nossos sentimentos são modificados, o nosso comportamento é modificado e a nossa vida ela se prepara para uma jornada que nós vamos viver uma eternidade. Nós estamos nos formando a viver uma eternidade e você está apegado a essa vida sabendo que a única certeza que nós temos é que todos nós vamos morrer um dia. Porém, nós iremos ressuscitar com Cristo e vamos viver no seu reino. E nós podemos sentir isso mesmo nessa vida. Sentimos que não fazemos parte desse mundo, que a nossa cidadania ela é celestial e que quem governa a nossa vida e nos prepara e nos capacita a viver todas as barbaridades que existem aqui é o Senhor. E mesmo no tamanho de tudo isso que acontece, nós conseguimos louvar, adorar, agradecer, amar, ajudar e a semear as boas novas do reino de Deus. Eu preciso me reconhecer pecador, não reclamando. Porque Deus ele não vai ficar com dó porque você fica reclamando.
Você pode morrer chorando. Você pode simular que vai cortar os próprios pulsos. Você pode querer jogar a culpa na outra pessoa. O que vai mudar na tua vida tudo isso? Tá trocando a tua vida que poderia ser melhor, poderia ser perfeita. E quando eu falo vida perfeita, não são rios de dinheiros, não é que você vai... Não. Mas o Espírito Santo e o sentimento que Ele nos dá é maravilhoso. É maravilhoso. Então nós podemos sentir satisfação, mesmo que tudo pareça insatisfeito. Nós podemos ser um sapato que quando os outros calçam, não machuca mais o pé. Nós podemos ser sim a imagem e a semelhança de Deus. Todos os dias Deus fala, olha, vocês não serão mais os mesmos. Se vocês aceitarem a minha mensagem, vocês não serão mais os mesmos. Se vocês reconhecerem os seus pecados, vocês não serão mais os mesmos. Se vocês lerem a minha palavra, vocês não serão mais os mesmos. Se vocês permitirem que eu viva com vocês, vocês não serão mais os mesmos. Somente quando paramos de reclamar que conseguimos ouvir o que Deus tem para dizer. Sabe o que Deus tem para dizer para você? Eu te amo. Você é muito importante para mim. Eu sei quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. O seu nome está gravado na palma da minha mão. Eu trocaria reinos e nações por ti, pois é precioso, preciosa, e eu te amo. Então chega de se achar que ninguém gosta, que não é importante, que tá feio. Ai, cara, chega de reclamar. Chega de reclamar. Se for abrir a boca para falar alguma coisa que você já falou, fica quieto. Entra em oração, agradece. Agradece porque muitos gostariam de ter a oportunidade que você tem. Pessoas que muitas vezes estão numa cama de um hospital lutando pela própria vida e você tá aí sadio, vivendo como se não tivesse nada. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor possa realmente te fazer calar a boca e ouvir o tanto de promessa e o tanto de coisas boas que Ele tem para você e para todos nós, para todos os irmãos na fé no Senhor Jesus Cristo. Que Deus Ele possa entrar na sua casa, na sua família, que você possa realmente perceber o seu papel em tudo isso, a sua culpa e a sua responsabilidade. E daqui para frente nós faremos o melhor que for possível, mas sempre com uma condição, sem nunca esperar nada em troca. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.